No episódio anterior, eu expliquei para você e demonstrei a importância do esforço organizado em harmonia para gerar poder. Nesse episódio, nós vamos falar do tempo necessário para a criação de um hábito. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria colocar para vocês que estamos fazendo esse episódio, estamos filmando exatamente no momento em que está acontecendo a pandemia do coronavírus, do Covid-19 no mundo, né? Então, hoje, aqueles que vão estar nos assistindo vão estar entendendo que em algum momento tudo isso vai fazer algum sentido para nós e a gente quer aproveitar esse momento para interiorizar em você o sentimento de ficar em casa, o sentimento de passar para todo mundo a importância da gente combater essa pandemia e mais ainda, da gente ter consciência que a gente precisa se unir para sair dessa situação severa em que a gente foi acometido. Mas falando aqui agora então do nosso tema, acerca do tempo necessário para a gente criar um hábito ou uma habilidade, é algo que você precisa conhecer com muita, mas muita percepção. Por quê? Porque ninguém consegue praticar algo e transformar isso num hábito se for rápido ou se for sem disciplina. Anderson, o que é que tu está querendo dizer com isso? Na verdade, eu estou querendo dizer para você o seguinte, que para nós construirmos um hábito, como por exemplo escovar os dentes, que a gente faz todos os dias pela manhã após uma refeição ou à noite antes de dormir, isso levou algum tempo, para não dizer alguns anos, da mãe da gente, do pai da gente, cobrando isso da gente, dizendo, olha, vai escovar o dente, acabou a refeição, tem que escovar o dente, acabou de acordar, tem que escovar o dente e assim sucessivamente. Na vida não vai ser diferente. Para você conseguir criar um hábito, você vai ter que se acostumar a fazer aquilo que está fora da tua zona de conforto e fora daquilo que você pratica normalmente. Por exemplo, hábito da leitura. Anderson, como foi que tu aprendeu a ler? Como foi que tu aprendeu a ter o hábito de leitura de maneira a enriquecer o teu conhecimento através da leitura? Eu não tive esse hábito dentro de casa. Meu pai não era um grande leitor, nem incentivou a gente a ler todos os tempos. Mas o que foi que aconteceu ao longo do tempo? Eu aprendi numa técnica de um professor que eu tive no Colégio Objetivo de São Paulo, onde ele me explicou o que eu deveria fazer. Que eu deveria iniciar a leitura de um livro lendo apenas a primeira e a segunda página. No dia seguinte, lendo mais 2 ou 3 páginas. No outro dia, 2 ou 3 páginas. E assim sucessivamente. À medida que eu fosse lendo as páginas do livro, ia aguçando a curiosidade na minha mente, de maneira que eu ia sempre no dia seguinte querendo saber o que tinha na página seguinte ao livro. Como se fosse uma série dessas que a gente assiste no Netflix. É a mesma coisa. E você então vai praticando dia após dia, quando você percebe, um ano depois, você se tornou um leitor. Por quê? Porque você criou o hábito da leitura. Mas ele foi criado através do teu passo a passo. Ele foi criado quando você teve a oportunidade e a possibilidade de não encher tua mente com 10, 15, 20, 30, 40 páginas, a ponto de que você ficasse cansado, enfadado e aquilo se tornasse para você um fardo. Não. O que você fez? Você começou a despertar lentamente o teu desejo pela leitura quando você foi lendo pelo menos 1 ou 2 páginas a cada dia, você foi se acostumando com aquele assunto, com aquele tema, com aquela leitura, e aquilo foi despertando em você a curiosidade das próximas páginas. Na vida é assim. É assim que a gente cria um hábito, é assim que a gente cria uma habilidade. Ninguém toca piano da noite para o dia. Ninguém toca um instrumento musical, ninguém consegue vencer uma maratona ou uma Olimpíada da noite para o dia. O que ele faz? Ele precisa interiorizar, além do desejo, o hábito que ele tem que criar passo a passo, dia após dia. Por isso que o nosso curso é diário. Você já sabe disso, mas não custa lembrar. Por isso que você tem que assistir a gente todos os dias. Porque você vai colocando isso no teu cérebro e no teu subconsciente dia após dia, numa quantidade que não te machuca, que não é difícil, que não é complicada, você não tem que parar 1 ou 2 ou 3 horas para assistir a gente, não. São 7, 8 minutos, é ali o podcast, é você no ônibus, é de manhã quando acorda, está fazendo o café da manhã. Isso é o mais importante, dia após dia. Você vai criar o hábito de nos ver, assim como você pode criar qualquer outro hábito na tua vida, se você disciplinar esse tipo de comportamento.
É assim que funciona. Se não fosse assim, as pessoas não conseguiriam adquirir isso. Imagina que a tua mãe falasse só uma vez contigo e dissesse: menino, vai lá escovar o teu dente, e tu fosse começar a se escovar, ia ser uma beleza educar filho, né? Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Imagina quando você pega um cachorro, bem pequenino, filhote, para você educar ele a fazer as necessidades dele no lugar certo, você leva um tempo. Tempo de quê? De dedicação para que o cachorro crie uma habilidade acerca daquilo, que tem a ver com o instinto e com aquilo que ele aprende por repetição. O hábito e a habilidade é a mesma coisa. Você vai repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, a partir do momento que você, em dado instante, você percebe que aquilo encaixou dentro do teu cérebro, que aquilo virou algo constante, contínuo, e que o teu cérebro faz agora sem você até perceber o que acontece, como, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, como, por exemplo, quando você anda de bicicleta, aqueles que aprenderam na infância, você nunca mais vai esquecer o andar da bicicleta. Você sempre vai poder ter a oportunidade de ter, vamos dizer assim, 2, 3, 4 minutos andando de bicicleta, você vai retomar todas as habilidades que você sempre teve quando começou a andar. E por que isso acontece? Porque você criou uma habilidade de andar de bicicleta. Então você tem que me prometer que você vai entender isso, que você vai assistir esse vídeo novamente e você vai começar a adquirir os hábitos que você precisa para ficar rico, para alcançar o sucesso, para obter aquilo que você quer. Eu te ensinei como funciona. Você precisa entender o que quer e estabelecer uma disciplina para poder alcançar. Faz o teste do livro. Pega um livro durante 30 dias e começa a cada dia lendo uma página. Primeiro dia você lê uma, no segundo você lê 2, no terceiro você lê 3 e assim sucessivamente. Ao final de 30 dias, você vai me dizer se foi difícil ou se foi uma coisa mais simples você ler um livro. À medida que você vai praticando isso, à medida que você vai fazendo isso, sabe o que acontece? Você vai criar o hábito de ler livros. Você vai ter a possibilidade de se tornar uma pessoa que a leitura vai consumir a tua vida tanto quanto outras coisas que você deseja. E você vai ter uma janela imensa para adquirir conhecimento, uma janela imensa para que você tenha a possibilidade de ter conhecimentos maiores e ampliar a expectativa do teu cérebro. No próximo episódio, nós vamos falar por que os nossos medos são os nossos inimigos mortais. Eu te aguardo no próximo episódio.